Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos falar dos livrinhos que eu li durante o mês de fevereiro. O mês de fevereiro não correu nada como planeado e há que dizer que eu tive um grande período do mês em que não consegui ler nada, zero. Portanto, isso não estava nos planos, não fazia parte do que eu tinha planeado e obviamente me estragou um bocadinho o ritmo de leitura aqui pelo meio. Apesar disso tudo, eu ainda li bastante, ou li pelo menos 5 livros, portanto já não foi mau. Eu diria até que foi bastante bom, tendo em conta a quantidade de tempo que consegui ler, que foi mesmo muito pouco. Mas eu fiquei mesmo com pena porque senti que no início do mês comecei com um bocadinho de ritmo de leitura e que estava mesmo a acelerar, estava naquelas fases de ler assim imenso e de repente parou tudo, portanto foi um bocadinho de pena. Mas nós temos que ficar felizes por aquilo que lemos. Infelizmente eu não tive nenhum livro de 5 estrelas este mês, mas consegui cumprir aqui alguns projetos e alguns desafios que tinha, especialmente do meu TBR, mas de facto é o que é, não é? É o que temos, portanto temos que jogar com isso. Mas antes de vos falar que livrinhos é que li este mês, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever e de acionar o sininho para receberem notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Aqui no canal temos vídeos novos todas as semanas. Se quiserem comprar algum dos livrinhos de que eu vou falar, não se esqueçam que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo. Para vocês não tem qualquer custo utilizá-los, mas estão a contribuir aqui para o projeto crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Então, se gostam destes vídeos, não se esqueçam já de deixar o vosso like e então vamos começar com esta lista. O primeiro livro que eu li este mês foi um livro que transitou ali do último dia de janeiro para fevereiro, começou ali mesmo, ali resvés, porque eu em janeiro andei a ler sobre o Holocausto e as últimas 2 leituras foram sobre o Holocausto e eu já não podia mais ouvir falar em Segunda Guerra Mundial e precisava de uma coisa mesmo leve. Então o meu critério na altura foi olhar para a minha estante e pensar que o livro é o mais levezinho que eu tenho aqui. E então peguei Num Desejo Inevitável, da Lorraine Heath. Este é o segundo livro então desta série, eu tenho aqui o segundo, este aqui que está vermelho, que em inglês se chama The Scandalous Gentleman of St. James. Engasgo-me. Portanto, os senhores escandalosos de St. James. St. James é uma zona em Londres. E este livro era acompanhar uma personagem que tinha sido referida no primeiro, eu estava muito curiosa, e é um romance de época, portanto promete ser leve, fofo, romance divertido, assim, uma coisa muito clichê, e de facto é isso tudo, mas foi também bastante arrastado, pelo menos para a minha opinião. Esta é a história de Drake Darling e da Lady Ophelia, e o Drake é uma pessoa rica, mas que não é nobre, e a Lady Ophelia é uma senhora cheia de não-me-toques, e os dois passam a vida sempre a picar-se, não se suportam, até que um dia o Drake encontra a Lady Ophelia desmaiada no rio e resgata, e quando ela acorda ela não tem memória, e ele, para se vingar, decide pregar-lhe uma partida e dizer-lhe que ela, na verdade, é a criada dele, então mete-a assim a trabalhar, a fazer trabalhos domésticos durante um dia para se vingar, mas rapidamente se apercebe que há ali um grande mistério porque ninguém parece estar a dar pela falta dela. Então, esta é a premissa da nossa história e o que é que eu gostei imenso da descrição dos personagens. Isso é uma coisa que esta autora é incrível nisso. Esta autora descreve as personagens de uma forma espetacular. Aliás, ela é psicóloga, portanto, bem daí da profissão. Mas a parte entre o momento em que ele começa a pregar a partida até o momento em que as coisas têm um novo acontecimento ou se desenrolam, são 100 e tal páginas e eu achei demasiado detalhado. Ok, já percebi, já entendi, podemos avançar um bocadinho. Para mim essa parte foi muito mais secante, mas sei de imensa gente e estive a ver opiniões, e mesmo aqui no canal, quando fiz a opinião deste, que tenho aqui a opinião completa no canal, houve muita gente a dizer que adorou, portanto é a minha perspectiva nesta parte, mas atenção que eu gostei do livro ainda assim e no final a autora conseguiu fechar bem os pontos todos, portanto eu acabei por lhe dar as 3 estrelas, foi um livro ok. Diverti-me, ali pelo meio achei que podia andar um bocadinho mais depressa, mas no final foi um livro ok.
A seguir, não há nada melhor para acelerar um ritmo de leitura do que ler livros bem curtinhos, e foi aparentemente isso que eu fiz a seguir. Então, a seguir, eu peguei no livro O Cruzeiro dos Animais, de Renato Alves. Este livro foi-me cedido pelo autor, a quem eu muito agradeço, e é um livro infantil sobre um cruzeiro de animais que vai fazer um cruzeiro por aqui por Portugal. Então tem várias paragens em vários sítios, e descreve como é que estes protagonistas fizeram as suas aventuras em cada um desses sítios, experimentando coisas que de facto existem. Portanto, este livro funciona quase como um guia turístico, descreve pormenores, pratos típicos, coisas que vale a pena visitar aqui e ali, portanto consegue ser um livro bastante guia, mas ao mesmo tempo é um livro muito engraçado, com um estilo de escrita muito adaptado para crianças. É um livro que eu imagino mesmo ler em voz alta a crianças e elas rirem-se, porque tem mesmo uma linguagem muito, muito acessível a crianças. E foi uma leitura muito, muito engraçada que eu fiz num instantinho, e agradeço ao autor mais uma vez me ter enviado o livrinho dele. Eu dei 4 estrelas a este livro, gostei bastante. A seguir, e numa nota completamente diferente, eu olhei para o meu TBR e decidi pegar neste, porque não. Este é o volume Saga, volume 2 da Saga, que é uma série, estava a tentar não usar a palavra saga outra vez, é uma série de ficção científica para adultos do Brian V. Coham e da Fiona Staples. É uma saga de ficção científica sobre 2 seres de planetas diferentes que se apaixonam. O amor deles é proibido porque são planetas que andam em guerra há muitos, muitos anos. Eles apaixonam-se. No primeiro volume nós começamos a história com eles a terem uma filha e estão fugidos, portanto estão a ser perseguidos. E nós aqui neste livro nós começamos a ter um bocadinho mais de backstory, nós começamos a acompanhar um bocadinho mais do que é que se passou para trás, perceber um bocadinho mais do passado das personagens, como é que eles de facto se conheceram, como é que de facto se apaixonaram, como é que ficaram naquela situação ao fim e ao cabo, e ao mesmo tempo também dos inimigos, dos que os estão a perseguir. Nós também percebemos, ok, de onde é que veio isto, porque é que são assim, porque é que estão a ter estas atitudes. Nós conseguimos ter um bocadinho de visão mais ampla de todas as personagens. Eu sei que esta é uma série que vai evoluindo e que vai sendo cada vez melhor, mas eu gostei bastante da continuação, continuo a gostar da série, e é uma saga que sem dúvida quero continuar. Só não sei se o farei assim muito, muito rapidamente, porque lá está, os volumes são bastante caros, mas é uma série que eu estou a gostar de ler, e eu dei 4 estrelas a este volume. A seguir, e para o desafio da Ana do Tu Sob Linhas, que era ler um livro começado com F, eu li Os Bridgertons Felizes para Sempre. Portanto, aqui este livro é o 9º da saga Bridgerton. Também já tenho opinião aqui no canal, como todos estes. E este livro é um conjunto de contos ou novelas curtas que são segundo os epílogos das histórias de cada um dos livrinhos dos Bridgertons. No final temos ainda uma história extra, que é a história da Violet, que nos conta um bocadinho do passado dela, um bocadinho da história de amor dela e um bocadinho do futuro, não é? E terminamos com essa história do futuro desta mãe, desta tão grande família que nós aprendemos a adorar com os livros todos. Esta foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a Ana também, e gostei bastante, diverti-me. É uma leitura rápida, leve e fluida, como todos os livros de Julia Quinn. Achei alguns contos ok, achei outros muito bons, achei que outros finalmente fechavam pontos que tinham ficado em aberto, mas eu diria que este é o livro menos importante da série, ou aquele que eu se calhar gostei menos, precisamente por haver alguns contos que para mim foram ok, não me aqueceram nem me arrefeceram, tá ok. Diverti-me na leitura, e acho que isso também tem um peso importante. Eu dei 4 estrelas a este livro, mas foram umas 4 estrelas bem baixinhas, porque eu de facto gostei muito de alguns contos, mas outros achei que podiam ter algo mais, ou ter-se focado em algo diferente. Mas se quiserem saber mais, vejam a minha opinião. E depois, o livro que me consumiu assim quase 3 semanas, é um bocado triste pensar nisto, foi o Belgravia. Este livro consumiu muito tempo, não foi por ser muito lento, ele é bastante lento, mas nem tanto, foi mesmo porque eu tive uma altura em que não conseguia absolutamente ler, não tive a mínima hipótese, portanto, quando não dá, não dá, nós temos que jogar com isso. Este livro é de Julian Fellowes, que é o criador de Downton Abbey. Eu queria muito, muito ler este livro porque gosto muito de Downton Abbey, gosto muito
histórias de época, e este é um livro passado durante a época vitoriana, portanto século XIX, e obviamente tudo isso me chama imenso. E esta é a história de um segredo, como diz aqui na capa, é que temos aqui por baixo, história de um segredo, é a melhor descrição que vos posso dar deste livro, é a história de um segredo. Belgravia ou Belgravia, como lhe quiserem chamar, é um bairro aqui em Londres, na Inglaterra, e nós temos aqui uma família que nós acompanhamos, e a história começa muito, muito antes do enredo principal, que começa na véspera da Batalha de Waterloo. E nós temos ali alguns acontecimentos que vão fazer com que tudo mude, e depois temos um salto no tempo, avançamos até 25 anos depois, e temos aqui então este mistério, este segredo. Uma parte é-nos revelada imediatamente no início, e o resto nós vamos ou deduzindo, como foi o que eu fiz logo poucas páginas depois, ou então ser-nos revelado mais para o final. É uma história focada nas personagens, nas intrigas, nas sociedades e nas suas exigências. É uma história que também tem a parte dos criados e dos patrões das classes. Portanto, aqui a família principal que nós acompanhamos é uma família em que o senhor é um comerciante rico, mas que não é nobre. Então temos aqui muito disparidades, estamos aqui numa época da Revolução Industrial ou do princípio, e nós temos aqui muito a acontecer, aqui a falarem do princípio, o começo dos comboios começarem a existir aqui, a facilidade nova das viagens. Tudo isso é aqui muito explorado. Temos muito ambiente da época em que vivemos, temos muito ambiente das personagens, temos muito as descrições de classes. Ao mesmo tempo, é uma narrativa leve e muito pausada. O autor acaba por nos conseguir dar a perspectiva de várias personagens sobre o mesmo aspecto, então não é uma trama em que nós temos um acontecimento e que de repente temos um ritmo enorme e cresce. É uma história, sim, com um acontecimento que é explorado do ponto de vista desta personagem, daquela, depois da outra, e tudo isso vai dando um ritmo bastante mais lento, um ritmo bastante mais descritivo à história. Além disso, o autor descreve também bastante bem os aposentos, os pormenores, as roupas, porque nós também sabemos que é uma coisa que ele gosta de fazer. Eu gostei bastante da leitura, estou muito curiosa para ver a série, que já vi o trailer, parece-me super fiel, estou muito entusiasmada, e dei 4 estrelas a este livro e incluiu para o desafio da Ana Tudo Sob Linhas de ler um livro adaptado ao cinema. E é isso, pessoal, estas foram as 5 leituras que eu fiz durante o mês de fevereiro. Digam-me em baixo se em fevereiro participaram em algum desafio, se o que é que leram. Eu gostaria muito de saber se já leram algum destes, se concordam com a minha opinião e com a minha pontuação, se discordam completamente, se uns deveriam ter assim umas 5 estrelas, se outros deveriam ter 1 estrela. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!